Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a morte e o luto na trajetória da literatura infantil. A morte pode ser um evento inerente à natureza humana, né? E trouxe à literatura infantil aí uma gama de manifestações orais que gerou questionamentos sobre a temática em diversas áreas de estudo. E com o passar dos tempos, inúmeras transformações ocorreram, favorecendo ao sujeito um olhar diferenciado sobre a morte e o luto. E para tanto, passa por estágios, né, resultando uma interação de aceitação consigo e com o outro. Estudos afirmam que em nossa sociedade as crianças são afastadas de situações que as façam deparar com a morte. Logo, a literatura, então, ela promove aí uma aproximação necessária através de histórias que abordem a temática em estudo, ok? E apesar de ser tratado, então, como um tabu, há obras que se preocupam em tratar o tema sem o aspecto sombrio e amedrontador que ele teve, né, aí durante tanto tempo. Diversos autores eles têm se preocupado a relatar o tema às crianças de forma para que ocorra a compreensão, levando a criança a uma realidade diferente e tentando levá-la também de forma mais leve ao tema. E desta forma, a literatura infantil ela permite ao público infantil estratégias para compreender o mundo que os rodeiam, né, e de tudo o que faz parte dela. Assim, as vidas dos personagens são projetadas de maneira simbólica, metafórica e objetiva para adequar a compreensão da realidade infantil. Pessoal, biblioterapia, nós vamos falar sobre a leitura como terapia e diante do contexto da perda e do luto, afloram aí vários sentimentos que podem apresentar uma constância de tempo duradoura e, se forem bem administrados, a permanência desses sentimentos passam sem causar nenhum prejuízo nas emoções. Pode-se destacar a função da biblioterapia, que é uma ferramenta utilizada como um tratamento alternativo, mas que serve também de alívio aí, né, para as angústias, os medos, conflitos, angústias de dores dos leitores que utilizaram então essa prática, pois através da linguagem verbal e não verbal contribuem aí para as pessoas com transtornos emocionais. E apesar de ser pouco utilizada, a biblioterapia ela tem muita eficácia, que desde 1802 médicos norte-americanos eles acreditavam que livros selecionados com textos adequados para as necessidades dos indivíduos surtiam efeitos positivos em seus resultados e adequação no equilíbrio emocional do sujeito. Autores informam, né, que o ano de 1949 a biblioterapia foi debatida cientificamente com recursos terapêuticos e após as comprovações de pesquisas foi consolidada como guia na solução de problemas pessoais através da leitura dirigida e coadjuvante terapêutica. O projeto de lei 4.186 do ano de 2012 foi apresentado à Câmara dos Deputados, que trata o uso da biblioterapia em hospitais públicos brasileiros. Pessoal, sobre a lei, olha só, a prática da biblioterapia é um dos recursos terapêuticos que, através da ressignificação da leitura prazerosa de qualquer texto escolhido, selecionado ou mesmo indicado, que após a leitura narrativa ou contada venham resultar numa paz de espírito tamanha, amenizando as tensões psicossomáticas do sujeito cognitivo e, consequentemente, proporcionando leveza mental. A leitura também leva à leveza e à paz do espírito, mesmo sendo narrada ou contada. Portanto, a terapia através da leitura faz com que o sujeito se distancie de suas angústias, de seus sofrimentos, adquirindo aí uma autonomia em relação às suas emoções. Estudos classificam a biblioterapia em 3 etapas, sendo, vamos lá, a institucional, é a primeira de todas, que se referem às estratégias que auxiliam na aprendizagem do leitor, sendo informativa e também recreativa.
Temos a próxima, a clínica. Sim, a clínica, ela se refere a uma prática imaginativa com um grupo de pacientes que passam por problemas emocionais ou comportamentais que são também parecidos, né? E temos também a desenvolvimental. Pessoal, essa é uma proposta de auxiliar os sujeitos a desenvolverem atividades semelhantes e de suportarem aí problemas diários. A leitura desperta no sujeito o autoconhecimento, auxiliando a descobrir qualidades e habilidades de superação emocional, onde o sujeito passa a compreender a si, verificando suas características no decorrer da sua história. A leitura orientada é um processo de socialização, pois muitos dos leitores eles sentem-se isolados, né? E por meio da leitura interagem com o mundo sem julgamento e fazem criações de sua mente sem degradar seus sentimentos. A leitura, então, permite a diferença de emoções, ocorrendo alívio, piedade, leveza ao seu interior. A leitura possui o poder do alívio e a cura. Diferentes estudos ainda apresentam algumas contribuições benéficas e importantes da biblioterapia, como troca de experiências em atividades em grupos, porque a busca das soluções para os problemas surge como um mecanismo de ajuda. A relação empática do leitor associada aos personagens auxilia o leitor a compreender suas limitações, as suas dores, as suas reações, conflitos, angústias e muitos medos, ok? E claro que temos as obras literárias aí no âmbito escolar, que quando se trata de leitura permeando uma escola, pensa-se em livros no contexto da literatura infantil como um processo facilitador que aprimora aí a compreensão dos leitores em suas práticas culturais e também educativas. E para tanto, os acervos que compõem a literatura infantil são formados por textos em prosas, com contos, crônicas, novelas, memórias, biografias e teatro. Textos em versos, como poemas, cantigas, parlendas e adivinhas. Livros de imagem e livros de história em quadrinhos. E apesar de uma variedade então de gêneros textuais e abordagem em diversos temas, é possível perceber uma escassez na temática sobre a morte. E apesar de muitos livros abordarem temas sobre conflitos que geram tristezas, decepções, fracassos, entre aí muitos outros. A escassez de livros sobre a morte pode remeter-se ao fato da falta de preparo, né, dos cuidadores, familiar, professores e, por preconceito também, o conteúdo metodológico para lidar com temas que envolvam aí essas emoções e sentimentos em relação à finitude da vida. Para a leitura da obra literária, o conceito da morte pode ter significados construídos e, através dessas construções, as expressões darem novas compreensões que auxiliem, então, o evento. Certo? E a literatura, como objeto, então, da linguagem, estruturado por palavras e discursos, é fator indispensável na humanização, pois consente aí que os sentimentos passem de simples emoção para uma forma mais concreta, visto que são experienciados pelo leitor. Com isso, pessoal, quer-se dizer então que a leitura de uma situação dramática, por exemplo, possibilita aí o leitor experimentar emoções inerentes ao conflito nela estabelecido. O professor nas instituições escolares, ele exerce a função mediadora no processo de ensino e aprendizagem, proporcionando então uma aproximação entre o leitor e o texto. E a escola é o elo entre a criança e o material literário. A leitura continuamente envolve algum tipo de emoção, sendo capaz então de estimular e aliviar a curiosidade, prestar consolo, encorajar, fazer surgir ali paixões, aliviar a solidão, o tédio, a ansiedade, servir então de paliativo à tristeza e ocasionalmente, como uma anestesia.
O caráter subjetivo da obra literária contribui na desmistificação do conceito de morte para reduzir a dor da criança que passa por uma perda significativa, conforme aí a interpretação do texto, utilizando expressões atenuantes no processo da construção de conhecimentos tais como virou uma estrela, foi para o céu, foi viajar, entre outras. Desta maneira, alguns livros, principalmente os de literatura infantil e infanto-juvenil, eles podem ajudar as crianças a lidarem com as mais diversas situações de vida, tendo aí em consideração a empatia com que seus autores abordam temas como o abandono, o distanciamento, a perda e também a morte. E de acordo com os estudos realizados, percebeu-se que os resultados eles explicitam que a morte e o luto são temáticas necessárias em discussão com o público infantil, haja vista que as reações emocionais advindas dessa temática afetam o emocional quando não preparado. Sendo assim, familiares, professores e cuidadores devem favorecer, através do diálogo simples e aberto, uma linguagem que oportunize a compreensão e também a aceitação da criança diante do exposto. Gente, nós temos aqui que dessa forma a literatura infantil então tem contribuído sim, embora com uma escassez de gêneros textuais sobre a temática para a compreensão das crianças no que compete aí à morte e também ao luto. E por meio de mecanismos como metáforas e simbolismos, a temática pode insinuar uma leveza e compreensão na explicitação quando apresentada à criança como algo que não deve ser temido, mas sim discutido e compreendido, uma vez que faz parte do desenvolvimento vital. E sabendo então da relevância deste diálogo com a criança, a pesquisa passa por diversos estilos de escrita comuns aos gêneros textuais, como os contos de fada, os clássicos e os livros ilustrados, buscando a resposta que são oferecidas às crianças quando um personagem morre em uma história e a relação que fazem diante da perda e também do luto. A literatura infantil é a base relacional da criança e a morte, desde o gênero textual, contos de fada e até livros e imagens. Para tanto, a biblioterapia favorece um alinhamento nas emoções, pois comunica através da linguagem verbal e não verbal com o leitor, favorecendo o seu desenvolvimento emocional, sejam eles associados, claro, à leitura, certo? Gente, vocês gostaram dessa aula? Então, olha lá, nos siga em nossas redes, né, sociais, em mídias sociais, para ficar aí por dentro de vários assuntos que estão chegando, certo? E até mais!